a grande semana da igreja, que se inicia com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Começa a paixão do Senhor. Desde a antiguidade, comemora-se a entrada de Jesus em Jerusalém com a procissão solene. Com ela, os cristãos celebram este grande evento, imitando as aclamações e os gestos das crianças hebreias, que gritavam ao encontro do Senhor com canto de Hosana. Hosana nos mais altos dos céus. Hosana ao Filho de Davi. Esta aclamação está presente no Salmo 118. E dela fazem eco todos nós, os fiéis da igreja, nesta liturgia eucarística. Bendito o que vem, Baruch Abá. É ainda hoje a saudação de boas-vindas em Israel. Assim aclamam, Baruch Abá, Hosana. É uma palavra de origem hebraica que tem um sentido de aclamação. É como o nosso viva hoje, mas também tem um outro sentido. E indica na sua tradição literal hebraica: salva, por favor, ó Deus. Então a aclamação do povo é esta: salvai-nos, ó Deus. Salvai-nos, ó Filho de Davi. Viva o nosso Deus, viva o nosso Rei. Nem a chuva, nem a lama nos deixaram longe de seguir o Senhor. O tempo, nem a preguiça, nem a hora não foram capazes de impedir que aclamássemos o nosso Deus, iniciássemos solenemente esta semana maior da igreja. O Deus que criou o céu e a terra deu-se o nome Jesus, que significa Deus salva. Ele tornou-se invocável, portanto. Por isso nós clamamos: Hosana, Hosana ao Filho de Davi. Este Deus também se tornou tocável. Ele se encarnou por nós e para a nossa salvação. Caminhou no nosso meio e caminha no nosso meio por meio da igreja. Ele é visível ainda hoje na Eucaristia. É sensível fisicamente. Nós podemos tocá-lo, comer do seu corpo e beber do seu sangue. Então este Deus hoje sobe a Jerusalém, faz sua subida. É uma subida para o amor até o fim. Porque o Deus que salva escolheu o modo obediente de salvar. Ele se entrega por nós. O Rei de tudo e de todos não se coloca como os reis deste mundo, mas se apresenta humilde. Humilde. É um Deus, como nos mostra a profecia de Isaías, que foi a primeira leitura desta Santa Missa. É um Deus que por nós sofre. O profeta Isaías nos insere no amor de Deus. Um amor que não se deixa consolar para todos consolar. Um amor que se fere para nos salvar da ferida do pecado e da morte. O amor que se entrega e é obediente quando nós temos ainda o coração fechado e total desobediência. É um amor que por nós se coloca no lugar mais alto, não no lugar de elevação, para ser aclamado e exaltado, mas no lugar de humilhação, que é o patíbulo da cruz. O salmo que nós cantávamos é um pequeno resumo da paixão. O refrão escolhido: meu Deus, por que me abandonastes? Foi tirado do segundo versículo e traz para a nossa meditação e contemplação a tristeza e a angústia mortal do nosso Salvador. Não é uma interrogação de desespero, não.
mas é a oração do Filho, que por amor a nós se oferece ao Pai. É uma interrogação para os homens que continuam a abandonar a Deus, os homens que se colocam distante daquele que por tudo se entrega, aquele que tudo faz por nós. Na segunda leitura, nós temos uma profissão de fé explícita em Cristo. Nós estamos diante de um dos hinos cristológicos mais antigos. É um canto que trata-se da kenosis, da descida de Deus, da humilhação de Deus. Ele desce até a nossa condição. Aquele que não tem pecado assume a condição de escravo. Deus desce até o mais baixo que o ser humano pode alcançar, ao máximo da humilhação, para se entregar e nos salvar. Aquele que era morfeto theos, que tinha a forma de Deus, agora assume a condição de morfeto douron, uma condição de escravo. Assume esta condição para nos libertar. É o Deus agora que se entrega. Como nós vimos no Evangelho e na missa de hoje, são dois. O primeiro de uma entrada triunfal em Jerusalém. Notem, Jesus entra não em um cavalo majestoso, mas num humilde burrico, mostrando que ele vem para servir os homens. Ele vem humildemente para ser pequeno. Ele vem para nos servir por meio da sua entrega. E qual é o serviço que ele se dá? Qual o serviço que ele oferece? É a sua entrega, é o seu sangue, é o seu corpo, que por nós é flagelado, morto, crucificado na cruz. O nosso Salvador é rei, mas não é um rei como os reis deste mundo, mas é um rei que se entrega, um rei que é manso e humilde como um cordeiro. É um rei que tem como cetro uma cana, que tem como manto um manto escarlate, pobre. É um rei que tem como trono a cruz. E lá do alto da cruz ele reina sobre todo o universo, mostrando que será vencedor da morte. O reinado de Cristo é um reinado da eternidade. Então este rei é um rei coroado de espinhos. Ele não tem uma coroa como a vanglória deste mundo, mas tem a coroa do sofrimento, a coroa de alguém que ama e derrama este amor em forma de sangue. Por isso, meus irmãos, existem 3 modos de nos colocar diante do Senhor. E isso nós vimos há pouco na leitura da paixão. O primeiro é o modo dos discípulos do Senhor, tão vergonhoso. Eles abandonaram Jesus e fugiram, deixaram o Senhor sozinho. Tantas vezes também nós abandonamos o Senhor. Tantas vezes também nós fugimos para longe, como se Deus não existisse, como se o pecado e as coisas do mundo fossem mais importantes. O segundo modo é o modo de Pedro, alguém que seguiu de longe. Também nós somos assim. Deixamos o Senhor sozinho e olhamos de longe para ver o que acontece. Desanimados, tristes, negando o Senhor. Negando o Senhor para viver outras coisas, para viver de outro modo, negando a sua cruz, negando a nossa salvação. O terceiro modo é o modo daquela mulher misteriosa do início da leitura da paixão. Esta mulher ungiu a cabeça do Senhor com nardo puro, caríssimo. E notem os detalhes. Ela quebrou o frasco para derramar tudo. Ela deu tudo, Senhor.
sem reservas. Ela entregou tudo a Deus. Então, meus irmãos, esta mulher derramou-se diante do Senhor. Este é um modo que a igreja nos convida hoje para nos colocar diante de Jesus, se entregar por inteiro. Por isso, apresentemos ao Senhor tudo o que temos e somos, a nossa vida, os nossos projetos, mas também os nossos pecados. Nos derramemos diante do Senhor. Aproveitemos a Semana Santa para meditar na morte de Jesus. Esta morte fala-nos. Esta morte grita dentro de nós. Esta morte tem um segredo. Esta morte provoca em nós um ato de fé. Um ato de fé semelhante àquele ato do centurião romano, que nós repetimos a cada Eucaristia. Verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus. Por isso, meus irmãos, subamos ao Calvário, fixemos o nosso olhar em Jesus. Ele é autor e consumador de nossa fé. Ele é o Deus que salva. Não tenhamos medo da escuridão que envolve a terra. Não tenhamos medos dos perigos que tentam nos afastar da nossa fé. Sejamos corajosos como o Senhor, porque em breve despontará a luz da Páscoa gloriosa. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.